Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 294, Mateus, de 26 a 28. Bora lá? Mateus 26. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no pátio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus de maneira fraudulenta e matá-lo. Contudo, diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram e perguntaram: Por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro ser dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me dareis se eu o entregar a vós? Acordaram com ele 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa para comeres? Ele respondeu: Entrem na cidade, procurem certo homem e digam-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: Em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Jesus afirmou: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem irá, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Então Judas, que o trairia, disse: Com certeza não sou eu, Rabi. Jesus afirmou: Foi você quem disse. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: Em verdade lhe digo que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus apóstolos para um lugar chamado Getsemane. Ele lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível,
Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela segunda vez e orou: Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então, deixou-os novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois, voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles. Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Saudações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: Amigo, o que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como, então, se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Acaso estou chefiando alguma rebelião, para que venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus levaram-no para Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Ele entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. No entanto, não encontraram nenhum, embora tenham se apresentado muitas falsas testemunhas. Finalmente, apresentaram-se duas, que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que jure pelo Deus vivo. Diga-nos se você é Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês: chegará o dia em que verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia agora. O que lhes parece? É digno de morte, responderam. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: Profetize para nós, Cristo. Quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Contudo, ele negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou.
Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Mateus 27. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele disse: Pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. Em seguida, foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: É contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é o preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelos filhos de Israel, e as deram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus estava em pé diante do governador, e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Não ouve de quantas coisas acusam você? Jesus, porém, nada lhe respondeu, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naquela ocasião, eles tinham um prisioneiro muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Pilatos perguntou à multidão ali reunida: Qual destes vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque ele sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. No entanto, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, que um novo tumulto se iniciava, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Assim, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Eles lhe tiraram as vestes e o vestiram com um manto escarlate. Depois teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça dele. Na sua mão direita puseram uma vara. Ajoelharam-se diante dele e começaram a zombar. Saudações, rei dos judeus! Cuspiram nele e batiam-lhe na cabeça, com a vara. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, a quem forçaram a carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram a Jesus vinho misturado com fel para ele beber. Mas, depois de prová-lo, ele recusou. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, lançaram sortes
e sentando-se vigiavam-no ali, por cima da sua cabeça. Colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve a você mesmo, se é o Filho de Deus, e desça da cruz. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Salvou os outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora. Se tem compaixão dele, pois disse: Sou o Filho de Deus. Os ladrões que haviam sido crucificados com ele também o insultavam. Houve trevas sobre a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Desculpe, pessoal. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando por Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a deu a Jesus para que bebesse. Os outros, no entanto, disseram: Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Estes, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para servir-lhe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que este lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o em um lençol limpo de linho e o colocou em um sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. Depois de fazer rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas ali, em frente ao sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembra-nos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que os seus discípulos não venham, roubem o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem uma escolta. Levem uma escolta, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e procuraram manter a segurança no sepulcro, além de deixarem uma escolta montando guarda. Lacraram a pedra. Mateus 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele:
Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como eu disse a vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para Galiléia ao monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia, ao fim de mais um livro. Vou colocar o resuminho aqui como de costume para vocês. Vai estar aparecendo no card em cima e vai estar na descrição também. Peço desculpas aí pela minha emoção, é porque realmente Jesus mexe muito comigo, né? Não sei o quanto mexe com cada um de vocês, mas acredito que vocês estão aqui também devem sentir o mesmo. Eu espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.